O século XIX foi um tempo de mudanças profundas na Europa. Revoluções, políticas, avanços industriais e um crescente espírito de secularização modificavam o tecido cultural do continente. A Igreja Católica, ao mesmo tempo em que sofria ataques de ideologias anticlericais, via surgir no seu seio almas profundamente unidas a Deus, chamadas a serem faróis de luz no meio da tempestade espiritual. Entre essas almas estava a Beata Maria Serafina do Sagrado Coração. Nascida como Clotilde Micheli em 11 de setembro de 1849 na aldeia de Imer, na região de Trento, norte da Itália. Desde os primeiros anos de vida, Clotilde deu sinais de uma sensibilidade espiritual fora do comum. Gostava de se recolher em oração, demonstrava compaixão pelos pobres e tinha uma atração especial pela Eucaristia. À medida que crescia, sua vida de oração se intensificava e logo sentiu o chamado para consagrar-se totalmente a Deus. Com o tempo, ingressou na vida religiosa, onde adotou o nome de Maria Serafina do Sagrado Coração. Mais tarde, fundaria a Congregação das Irmãs dos Anjos, dedicada principalmente à educação e ao cuidado dos necessitados, mas também profundamente centrada na adoração e no serviço espiritual. Maria Serafina não era apenas uma mulher de ação, era também uma mística. Recebeu locuções interiores, consolações espirituais e, segundo relatos de suas companheiras de congregação, visões celestes e também revelações perturbadoras sobre realidades espirituais. Foi uma dessas experiências, talvez a mais marcante, que viveu em 1883, na cidade irmã de Eisleben, lugar onde nasceu Martinho Lutero. Para compreender melhor o peso simbólico dessa visão, é preciso lembrar quem foi Martinho Lutero. Nascido em 1483, monge agostiniano, sacerdote e teólogo, Lutero se destacou por suas críticas à suposta venda de indulgências e às outras práticas que, segundo ele, distorciam a fé cristã. Em 1517, afixou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, desencadeando um movimento que acabaria por romper com Roma. A partir dali, a reforma protestante tomou força, dividindo a cristandade ocidental. Para a Igreja Católica, a atitude de Lutero não foi apenas um protesto contra abusos, foi uma ruptura com a unidade visível da Igreja e com a autoridade do Papa. O Concílio de Trento, convocado em resposta à reforma, condenou certas doutrinas luteranas como contrárias à fé católica. Desde então, a figura de Lutero permanece controversa. Herói para uns, herege para outros. O ano de 1883 marcou os 400 anos do nascimento de Lutero. Em Eisleben, cidade de sua origem, preparava-se uma grande comemoração. As ruas estavam enfeitadas, as casas ostentavam bandeiras, discursos eram preparados para exaltar o reformador e o imperador Guilherme I era aguardado para as cerimônias oficiais. Havia um clima de orgulho cívico e religioso entre os protestantes locais. Foi nesse cenário que Maria Serafina, durante uma das suas viagens missionárias, chegou à cidade. Seu objetivo era simples: rezar. Procurou uma igreja para fazer uma visita a Jesus sacramentado, sem se dar conta de que a igreja mais próxima era protestante. As portas estavam fechadas, mas, movida por um impulso piedoso, ajoelhou-se nos degraus e começou a rezar com fervor. Enquanto rezava, sentiu uma presença intensa e luminosa ao seu lado. Era o seu anjo da guarda. Ele se dirigiu a ela com palavras que iriam mudar o rumo daquele momento. Levanta-te, pois esta igreja é uma igreja protestante. Mas quero mostrar-te o lugar onde Martinho Lutero foi condenado e a pena que sofre como castigo do seu orgulho. Essas palavras penetraram na alma de Maria Serafina como um chamado solene. Antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor desapareceu. A mística sentiu-se como que transportada para outra dimensão. À sua frente abriu-se um abismo colossal, de profundidade incalculável. O ar era pesado, sufocante, saturado de um calor opressivo e de um odor pútrido que parecia arder nas narinas. Não havia luz natural.
apenas clarões intermitentes de fogo que surgiam das profundezas, revelando por instantes as formas atormentadas das almas condenadas. O inferno, segundo a tradição católica, é o estado de separação eterna de Deus, acompanhado de penas que afetam a alma e, após a ressurreição, também o corpo. Na visão de Maria Serafina, cada elemento parecia corresponder a essa doutrina. Havia trevas exteriores, simbolizando a ausência da luz divina. Havia fogo inextinguível, representando a justiça de Deus. Havia clamores e blasfêmias, sinais da alma que, mesmo no tormento, recusa-se a amar. No fundo daquele cenário aterrador, uma figura se destacava. Martinho Lutero. Ele estava ajoelhado, acorrentado por criaturas de aparência demoníaca. Seus rostos eram deformados, seus olhos ardiam como brasas. Suas bocas soltavam risadas que misturavam ódio e prazer cruel. Cada um segurava um pesado martelo, e nas mãos de um deles havia um prego imenso, retorcido e incandescente. Repetidamente, os demônios tentavam cravar o prego na cabeça de Lutero. Os golpes ecoavam como trovões abafados, mas o prego nunca se fixava. Penetrava um pouco e era repelido, apenas para ser martelado novamente, num ciclo sem fim. O rosto de Lutero exprimia dor aguda e desespero, mas também algo de obstinação e raiva, como se, mesmo ali, não quisesse ceder. Maria Serafina observou horrorizada e pensou: se o povo que hoje festeja visse o que estou vendo, certamente não lhe prestariam honras, nem recordações, nem comemorações, mas chorariam pela sua triste sorte. O anjo então explicou-lhe que o castigo tinha relação direta com o pecado da soberba. O prego simbolizava a obstinação com que Lutero se fixou em suas próprias ideias, resistindo à correção e à autoridade legítima da Igreja. Num instante a visão cessou, e Maria Serafina estava novamente ajoelhada diante da Igreja protestante. As ruas seguiam cheias de música e celebração, mas, para ela, tudo estava envolto em um silêncio grave. Guardou aquela visão no coração e, mais tarde, contaria o ocorrido às suas irmãs de congregação, sempre acrescentando a mesma exortação: vivam na humildade e no recolhimento, pois o orgulho é a ruína da alma. Lembrem-se, nem todos os caminhos que o mundo celebra conduzem ao céu. O relato nunca foi declarado como dogma pela Igreja, mas é preservado como uma revelação privada, carregada de significado espiritual. Para muitos, é uma advertência contra o pecado da soberba, o mais sutil e perigoso dos pecados capitais. Para outros, é também um chamado à vigilância. As escolhas feitas nesta vida ecoam na eternidade. Maria Serafina continuou sua vida religiosa até falecer em 24 de março de 1911, sendo beatificada por São João Paulo II em 1993. Sua vida foi um testemunho de fé, humildade e obediência. E sua visão de Lutero no inferno permanece como uma história que, verdadeira ou simbólica, continua a inquietar consciências e a provocar reflexão sobre o destino eterno das almas.